Boa noite. Shalom de Deus sobre a sua vida. Graça e a paz. Sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua parentela, sobre essa cidade de Franca, sobre esta nação, este país. Amém, queridos? Bom é dar graças, é render graças ao Senhor e louvá-lo, cantar louvores a Ele, celebrar o rochedo da nossa salvação. Bom é cantar ao Senhor pela manhã, pelos seus feitos poderosos e durante a noite poder engrandecê-lo, salmodiá-lo, né? Amém? Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor fala para nós adorar ao Senhor, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Engrandecei o Senhor comigo e todos nós juntos a um cantamos ao Senhor. Hoje nós temos motivos de sobra para celebrar, para engrandecer o Senhor. Somos gratos a Deus pela sua bondade, pelo cuidado de Deus, pelo zelo de Deus para com as nossas vidas. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos entrando na presença do Senhor. Hoje nosso terceiro dia, né, pastor, de jejum. Terceiro dia de declaração profética do nosso jejum. E nós estamos aqui firmes na fé, crendo verdadeiramente, porque Deus, Ele vela pela sua palavra e Ele cuida de cada um de nós. Querido, nós estamos felizes. Boa noite, Adriano Freitas. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o Rodrigo de Pádua, Viviane de Pádua, Tiodete. Deus abençoe você, Karina Marques. Deus te abençoe, querida. Abençoe sua casa. Abençoe seu lar, as suas vidas, seu trabalho. Mas no final nós vamos estar falando o nome das empresas que nós temos orado. Nós só não temos falado aqui o nome, mas essa noite nós vamos falar o nome delas, porque nós estamos profetizando sobre essas indústrias, sobre esses comércios, a provisão do céu. Boa noite, Deia Martins. Deus abençoe sua vida, seu coração. Raquel Silva, Deus abençoe, querida, você, seu coração, a sua filha que está lá no Canadá, que Deus abençoe ela, que você transmita as lives para que ela possa acompanhar, assistir, que é como um bálsamo no coração, e ela vai tomando posse aí, que ela possa ser alcançada lá onde ela está no Canadá, que Deus guarde ela, a proteja e a livre de todo perigo, de todo mal. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar então? Sei que você já orou hoje, você já declarou a oração profética, mas orar nunca é demais. A oração nos fortalece, a oração nos liga a Deus em todo momento. É o único meio de relacionamento, é por meio da oração e da sua palavra. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Pai, rendidos, gratos, com o nosso coração, Senhor, jubiloso, grato pelo Teu grande amor, pelo Teu favor, pelas Suas misericórdias que se renovou na nossa vida nesse dia. Somos gratos pelo cuidado do Senhor, somos gratos pela provisão do Senhor, somos gratos pelo pão nosso de cada dia que o Senhor tem nos dado, somos gratos pela família Ágape, pela comunidade Ágape, somos gratos pela nossa família de sangue, nossos irmãos, nossos cunhados, nossas cunhadas, nossa parentela, somos gratos pelos nossos irmãos na fé, todos aqueles que nós ganhamos pela fé, que nós tocamos, que nós alcançamos. Graças damos ao Senhor por essas vidas e que elas sejam cuidadas, zeladas, visitadas pelo Senhor e elas recebam o dunamis de Deus, elas recebam o poder da Tua palavra nesta noite e cada uma delas se fortaleça pela fé, sejam renovadas. É o que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Graças a Deus. Amém, pastor? Amém, boa noite, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Irmãos, apenas algumas explicações, né? Nós anunciamos lá pela manhã que nós teríamos uma live especial aqui nessa noite, né? A respeito de convivência familiar na quarentena. Sim. Iria estar aqui conosco a Elaina, né, de Lelo, a Tassiana, né, e a Liliane. Sim. E para a gente abordar esse tema, nós conversaríamos com ela no bate-papo sobre
o impacto, né, desse tempo, desse recolhimento da família, esse tempo mais intensivo de viver junto, de conviver, crianças, né, as mães sendo professoras, sendo mãe, e o convívio mais, né, mais tempo dentro de casa, Sim. e o impacto que isso causou. Mas nós cancelamos por 2 motivos, né? Por volta do meio-dia, a Tassiana nos ligou e disse que seria prudente ela não vir, porque Alguns da família alguns dela. da família dela, que ela tem muito contato constante, deu positivo para Covid. E ela teve contato com eles nesses últimos dias, então seria imprudência, né? E a gente queria realmente fazer com as 3. E paralelamente com isso, né, eu passei pelo médico no dia 21 de julho, com aquele problema meu daquela tosse, e passei pela tenda lá no Hospital São Joaquim, porque tudo que é respiratório vai para lá, e o diagnóstico deles era que Covid assintomático, mas eles fizeram aquela coleta nasal, né, Sim. e bucal, e o resultado sairia em 10 dias. E isso foi no dia 21, o resultado não veio, né, a vigilância sanitária que envia, e hoje eu resolvi ligar perguntando, e juntamente com a hora que a Tassiana estava ligando, eu tinha conseguido falar lá, e eles disseram que ia mandar no e-mail o resultado. E o resultado veio, né, que é detectável para Covid, positivo. Isso lá no dia 21. E aí fomos lá para o hospital, né, passar pela tenda lá novamente. E passei pela triagem, mediu a saturação do sangue, toda aquela entrevista de novo, até que eu fui atendido pela médica lá. Sim. E ela, olhando todo o quadro, né, porque fica tudo no computador lá, ela disse assim, olha, os 14 dias seu venceu ontem, seu sintoma de tosse começou no dia 16 de julho, então o dia que você veio, dia 21, já tinha passado mais 5, hoje você está com 20 dias. Então deixa eu te falar uma coisa, você já está imune, não precisa nem fazer teste de novo. Ela escutou os pulmões, né? Ela analisou todo o quadro, e aí nós começamos a conversar, e ela perguntou para mim assim, o que eu fazia, né? Qual que era com o que eu trabalhava. E eu falei para ela que eu era pastor, aí ela ainda falou da igreja está fechada e tal, e ela disse, olha, eu sou cristã também, e eu quero falar um negócio para o senhor. Pelo quadro do senhor aqui, que trata, né, uma doença crônica, né, que não tem cura, que é a placentopenia, que é um distúrbio no cromossomo hereditário. Eu tenho plaquetas baixas, imunidade baixa, né, e meu organismo produz falta B12 e produz muita ferritina. Ela falou, olha, o quadro do senhor contraindo o vírus, como deu aqui, o senhor pode testemunhar, porque é um milagre. É um milagre não ter tido um agravamento por causa da sua baixa resistência. O senhor pode começar a testemunhar que foi o agir de Deus, é a mão de Deus na sua vida. Então, irmão, eu estou muito feliz, precisou de alguém de fora alertar, e eu estou aqui para testemunhar o milagre de Deus. Que ele não teve febre, ele não teve nada. Não, mas estava incubado, né? E deu positivo. Sim. Mas hoje, segundo ela, né, eu estou imune, eu nem passo para ninguém, nem pego mais. E eu também, né, por causa dele ter dado positivo, né, também já passei dos dias de contrair. Se eu peguei, já peguei lá atrás também, né, junto com ele, né, porque estava junto. Mas mesmo assim eu fiz a coleta, né, é muito importante fazer. Ela falou, você quer fazer, mas não vai mudar em nada, porque já passou, você não precisa mais, eu não estou tomando nada, nenhum medicamento, não preciso de nenhum medicamento. E aí fiz,
só para desencargo mesmo, para saber se eu tive já ou não. Mas não tive nenhum sintoma. A única coisa que eu estava tendo, que já vem aí já há alguns meses, é labirintite, né? Que eu tive labirintite, mas eu coloquei diante de Deus, tenho orado a Deus, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa ajuda diária, e graças a Deus ela falou, você não precisa nada, não me deu nenhum medicamento, não me deu nada, também não tenho febre, não tenho nada, para a glória e honra do Senhor. Mas vocês têm que cuidar, porque realmente nós não sabemos em que tempo foi isso, quando foi isso, né? Mas, para a glória de Deus, o pastor está bem, ele que nós estávamos com tanto cuidado, com tanto zelo, né? Para que ele não por causa viesse, da baixa resistência, por causa né? da baixa resistência, então foi mas o que a Deus médica, cuidou. foi o que a médica falou, né? Falou, o senhor pode testemunhar porque 63 anos, baixa resistência, o senhor era um candidato, se contraísse, tinha que fazer de tudo para não contrair, se contraísse, era um candidato de altíssimo risco, de complicação, de agravamento. Então o senhor pode testemunhar que a mão de Deus, é o cuidado de Deus na sua vida. Nós louvamos ao Eu Senhor. louvo a Deus, estou aqui dando um testemunho, irmão, que Deus cuida da gente. Louvado seja Deus cuidou de mim nos mínimos detalhes. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então por isso, né, nós vamos deixar esse assunto com essas mulheres para a próxima semana. Sim. Aí a gente vê um dia que está tudo bem para marcar, nós anunciamos novamente o mesmo assunto, né, o questionário está ali, tudo aquilo que nós vamos debater com ela. Deus sabe todas as coisas, amém? E hoje nós vamos seguir então, né, falar do nosso jejum. Hoje é o terceiro dia do suprimento sobrenatural e hoje nós vamos abordar algo muito importante, irmão. Nós vamos falar sobre a injustiça, né? Aquela injustiça que de repente nos alcança. Você não fez nada, você está fazendo da forma correta, mas a injustiça não deixa você romper, a injustiça traz escassez, a injustiça traz que você não rompa, a injustiça te bloqueia, a injustiça dos homens, do sistema à nossa volta, né? Ela nos bloqueia, mas nós não precisamos lutar contra isso com as nossas armas. Nós temos um Deus que olha tudo, que vê tudo, que pode tudo, e Ele entra na nossa causa, e Ele traz uma provisão sobrenatural, profética, que quebra toda injustiça na nossa vida. Em nome de Amém? Jesus. E nós vamos falar disso nessa noite, em nome de Jesus. A pastora vai ler os textos e depois nós vamos aqui, né, ministrar nos nossos corações. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quero convidar vocês para abrir juntamente comigo em Gênesis, capítulo 30, do verso 37 ao 43. Vamos lá? Bíblia aberta. Amém, queridos? Vamos lá para nós poder, né, estar testificando que a palavra de Deus, o que ela está falando para nós, ela tem poder, ela é viva e eficaz. Vamos lá, Gênesis, capítulo 30, do verso 37 ao verso 43. Amém? Todos acharam? Vamos lá ler, né? Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para desedentar-se e conceberem quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebesse diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não os punha assim. As fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, e teve muitos rebanhos, e servas e servos,
camelos e jumentas. Aleluia, glória a Deus. Olha que coisa tremenda, né? Falando aqui de Jacó, né? Daquilo que ele precisou lutar, né? Quando ele queria lhe separar do seu sogro, né? Labão, por causa das mulheres ali, né? Que ele fez um trato com Labão, né? Ele trabalhou 7 anos por cada esposa, 14 anos, e depois o sogro fez ele ficar mais tempo ainda, e dali, então, ele aceitou, né, esse novo desafio e trabalhou mais ali para o homem. Então, mais 20 anos ele trabalhou, né, ali para o Labão. Então, ele saiu de lá. Quando ele foi despedido, ele saiu com uma riqueza muito grande. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria que você guardasse no seu coração o assunto aqui: injustiça, ato profético e posicionamento. Aquilo que nós precisamos fazer. O que nós vemos aqui? Nós vemos Jacó, né, que foge da sua casa, vai para a casa do seu tio, porque tinha roubado a primogenitura e a bênção, né, de Esaú, e o irmão queria matá-lo, e ele chega na casa do seu tio, trabalha 7 anos por uma filha, 7 anos por outra, depois fica mais 6 anos, ficou 20 anos ali. Mas Labão começou a perceber que depois que Jacó chegou, ele começou a enriquecer, as coisas funcionavam, porque sobre a vida de Jacó tinha a bênção de Deus. E ele então, tudo que ele podia fazer para segurar Jacó, trabalhando para ele, abençoando tudo que ele tocava ali, Labão fazia. Mas Jacó sempre negociou com Labão os seus salários. E o texto vai nos dizer que por 10 vezes Labão mudou, depois de tratado, chegava na hora de pagar, ele mudava o sistema, ele pagava menos. E no texto que a pastora leu, diz que Jacó, ele toma uma providência, ele faz um ato profético, com 3 varas, aonde as ovelhas tomavam água, para que segundo o que elas vissem naquelas varas, elas produzissem. Por quê? Porque no capítulo 30, do verso 27 ao 36, se você olhar lá, ele faz um novo trato com Labão. Ele cansado já, né, das mudanças dos seus salários, há um trato entre Jacó e Labão. E Jacó faz uma proposta maluca para Labão. No rebanho deles tinha ovelhas pretas, ovelhas brancas, que viviam juntas, e que ao cruzarem para procriar, né, ocorria de que o cruzamento das brancas com as pretas nascessem ovelhas listradas, ovelhas malhadas, né, salpicadas. E Jacó, então, cansado de Labão mudar o combinado, falou: vou fazer algo visível. Sogro, nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, toda ovelha que nascer salpicada ou malhada é minha. As que for de cor única é sua. Labão esfrega as mãos e diz: ótimo, feito, trato. Vai embora e deve ter pensado: esse cara é louco, agora que vai ficar bom para mim. Labão então dá ordem para os seus filhos para separar, pegar de uma cor e levar para um lugar longínquo para as montanhas e deixar os cuidados de Jacó somente uma cor. Podia ser a branca ou a preta. Fica uma cor só. Por quê? Porque branca cruzando com branca vai nascer branca. Se ficou a preta, preta cruzando com preta, vai nascer preta. Verdade. Mas Jacó, no texto lido, ele busca essas varas, essas 3 varas, e coloca no rego de água, naquele ribeirão onde as ovelhas vinham beber. E segundo o que elas viam naquelas varas, elas procriavam. E
Não importava se o rebanho era só branco, nascia ovelha rajada, salpicada e manchada. É interessante isso, e nós vamos pontuar aqui o que é o assunto dessa noite, mas eu queria que você prestasse muita atenção na sequência desse capítulo 30 e alguns versículos do 31. Sim. Imagina, para você entender, você precisa sentar com Jacó e ele vai te contar. Você vai dizer: Jacó, você ficou rico, aí você saiu de lá, conta para mim o que aconteceu. Ele vai dizer: olha, eu procurei meu sogro e falei para ele que eu estava mudando meus salários e fiz uma proposta para ele de que nós íamos no visual, que as ovelhas manchadas e rajadas eram minhas, de uma cor só era dele. E depois, ele, muito esperto, deixou comigo uma cor só. Sim. Eu peguei, aí isso vai estar no capítulo 30, do 37 ao 43, que foi o lido. Eu fui lá, coloquei as varas. E, segundo aquelas varas, quando as ovelhas estavam ali bebendo água, que elas iam procriar, começaram a nascer ovelhas salpicadas e manchadas e rajadas. Sim. Aí depois, no capítulo 31, do 1 ao 13, ele conta por que ele fez isso. É como se ele estivesse conversando comigo, com você, agora ele vai explicar. Ele diz que em sonhos Deus viu a injustiça de Labão, mudando o salário dele por 10 vezes. Então Deus deu uma estratégia para ele em sonhos, para que ele colocasse aquelas varas daquela qualidade, descascasse elas, colocasse lá que iriam nascer ovelhas rajadas e salpicadas. Então, olha bem, ele diz que negociou, ele diz que fez um ato profético, depois que ele conta por que ele fez o ato profético. Porque Deus viu a injustiça e deu uma estratégia para ele. Porque ele é Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. E eu quero falar desse ato profético. Porque esse jejum que nós estamos fazendo, cada oração profética é um ato profético. A circunstância do lado de fora, ela é real, está perigosa, está violenta, está difícil, está crescendo às vezes, uma hora diminui um pouco, mas há medo, há pânico, e nós estamos liberando uma palavra por uma direção de Deus, de que há suprimento sobrenatural em qualquer circunstância, em todas as áreas da nossa vida. Amém. Amém? Então vamos lá? Olha, o texto diz que Jacó se enriquece. Deus dá sonhos para Jacó para quebrar a injustiça. Amém. A única maneira de quebrar aquela esperteza de Labão, Deus dá sonhos para Jacó, para ele profeticamente quebrar aquele ciclo de injustiça. Né? Jacó deveria fazer atos proféticos para trazer à existência a justiça de Deus. Deus te dá sonhos proféticos. Exatamente. Para você trazer a justiça de Deus. Exatamente, pastor. Então, mas eu quero ficar no ato profético. Porque nós estamos vivendo um ato profético esses dias até o dia 21. Né? Do dia 3 ao dia 21. É 21? Acho que é 21. Então, por que Deus deu aquela visão para ele fazer um ato profético? E por que aquelas 3 varas? Hã? O que significava isso? Por que, sabe, colocar uma vara, ir lá num lugar, cortar uma vara, e ficar ela no rego de água lá, e ela nem brotou, e descascar ela, e a ovelha olhava para aquilo e ela produz segundo o que ela está vendo? Precisa muita fé para acreditar e fazer isso, irmão. Por isso que o ato profético, Deus dá sonho, Deus dá visão, Deus fala da palavra dele, dá uma direção, e ele diz assim: faça. Deus, quando ele chama Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É profético. Então, mas vamos pensar aqui. Jacó era portador da bênção de Deus. Ele era alvo de uma poderosa promessa que Deus fizera ao seu pai e ao seu avô, Abraão e Isaac. Ele já era a 3ª geração. Outro motivo especial para Jacó ter colocado as varas é o fato que Jacó teve uma revelação de Deus acerca de como Deus o abençoaria nesse negócio e quebraria aquele ciclo de injustiça. Que está no capítulo 31, do 9 ao 13, depois você pode ler.
Jacó teve um sonho que na verdade foi uma revelação, e ele viu nesse sonho como seria seu grande rebanho. Enquanto alguns viam Jacó como um sonhador, quando separa as varas, eu acredito que ele teve uma revelação e ele teve uma atitude, e que aquilo quebraria o ciclo de injustiça, e que aconteceria da forma que Deus falou para ele que aconteceria. Mas qual foi a direção de Deus? A direção de Deus foi para que ele buscasse a vara de álamo, de aveleira e da castanheira. A minha versão fala diferente, mas álamo, aveleira e castanheira, né? As versões mudam, mas são essas árvores, né? Às vezes é só questão regional, ok? E eu quero te falar aqui a característica de cada uma dessas varas, para depois a gente entrar no espiritual. Porque Deus usa as coisas do mundo natural aqui para manifestar um ato profético para atrair o espiritual. A vara de álamo, ela é originária da Europa, da Ásia e da África. Ela tem um porte médio e grande, ela pode chegar a 30 metros. Ela tem um talhe gigante, um tronco ereto, uma copa densa. Suas folhas são simples, alternadas e serrilhadas. Ela apresenta no fruto dela, o frutinho que tem na planta, no álamo, para que ela se reproduza, ela tem os dois, ela tem o macho e o fêmea. Vai guardando aí, irmão. Né? Ela é polinizada pelo vento. O próprio vento, quando dá, sopra, e aquilo vai e ela é polinizada. Tem um crescimento muito rápido. Ela se adapta aos solos úmidos. Ela resiste à estiagem. Ela suporta geada e frio intenso. Esse é o álamo. Segundo, a vara da aveleira. É de pequeno porte. O máximo que ela atinge é 12 metros. Ela é originária da América do Norte e da Ásia. Aparece de forma espontânea, sem ser cultivada. Ela nasce. O vento deve levar a semente, cai na terra, de repente está nascendo uma aveleira. O seu fruto é a avelã. Ele é saboroso e rico em gordura. Pegou? A terceira vara, da castanheira. Chega de 30 a 50 metros de altura, né? E a 1 metro a 2 de diâmetro. O tronco dela. É originária da Península Ibérica e do Hemisfério Norte. Sua casca é dura. Ela abriga dentro dela de 8 a 24 sementes. Ela pode viver cerca de 500 anos. aleluia. Agora, por que Deus no sonho diz para ele pegar varas dessas 3 árvores? Porque era um ato profético. E agora que nós conhecemos a origem das varas que Jacó colocou diante do rebanho de Labão, por que essa estratégia? Por que é um ato profético realizado por um homem que tem visão? Então vamos lá? O álamo. Ao escolher uma vara de álamo, quando Jacó buscou e aprendeu as características dela, ele estava profetizando que o seu rebanho seria de grande porte, Aleluia. como a árvore do álamo. Seria também um rebanho belo e vistoso, Amém. como a vara do álamo. Tanto os machos como fêmeas. Um rebanho que cresceria como o vento. Aleluia. Glória a Deus. A lã seria como um algodão, macia e branca. Amém. Então, o que existia na natureza daquele galho de álamo, ele refletiria no seu rebanho. Glória a Deus. Forte, né? Grande, macho e fêmea, vistoso, que cresceria como o vento, né? Cresce rápido. A lã e o algodão seria macio e extremamente branco. Aleluia. Glória a Deus. Então, o seu rebanho teria um crescimento rápido e seria conhecido por todos pela qualidade. As matrizes do seu rebanho seria robusta e forte. Ainda estava profetizando que o seu rebanho resistiria os períodos de estiagem, suportando geada e frio intenso. Aleluia. Olha, irmão, olha que coisa maravilhosa. O que é um ato profético?
um animal olhando para uma vara, extraindo daquela vara todas as características que tinha naquele elemento, Deus trazendo aquilo e transferindo para aquele rebanho, todos aqueles atributos, aquelas qualidades da vara do álamo. A outra vara era a aveleira. Ao escolher uma vara da aveleira, Jacó dá prosseguimento ao ato profético que lhe fora revelado por Deus. Olha bem, a aveleira é uma pequena árvore, porém aparece de forma espontânea. O rebanho dele reproduzia espontaneamente, continuamente, sem parar, né? Isso mostra que Jacó estava profetizando que suas fêmeas gerariam espontaneamente, e a carne do seu rebanho seria como o fruto da avelã, totalmente saborosa, rica em proteína. Porque a avelã, ela é doce, ela é saborosa, ela é rica em gordura. Aleluia, glória a Deus. Aí a castanheira. Ao escolher a vara da castanheira, Jacó estava profetizando que seu rebanho seria alto e forte. Seus reprodutores seriam os melhores da região, como o tronco da castanheira, de 1 metro a 2 metros, pois outros criadores pagariam muito para que as suas fêmeas fossem cobertas pelos machos do rebanho de Jacó. Pois como a castanheira, outras plantas vivem em função dela. As crias do seu rebanho seriam fortes como a casca do fruto da castanheira, e esses gerariam outras tantas crias. O rebanho de Jacó viveria muitos e muitos anos, porque a castanheira vive 500 anos. Aleluia, glória a Deus. O Irmão, sonho que Deus deu para ele é tremendo. Que loucura! Tremendo. Que sobrenatural! Sabe? Você está sofrendo alguma injustiça, você já foi trapaceado, já mudaram o que combinou com você, né? Seja financeiramente, seja na carreira, seja nos negócios, você foi passado para trás. Não precisa brigar, nossa briga não é contra carne e sangue. Sim. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar uma visão para quebrar esse ciclo de injustiça. Você precisa simplesmente obedecer, fazer um ato profético, liberar uma palavra de alinhamento com o céu. Amém. Nós quebramos todo Sabe, irmão, de injustiça nas nossas vidas. Quando eu olho para isso aqui, fazendo uma introdução, agora mesmo vamos fechar aqui com isso. As características dessas 3 varas é o que Deus queria que tivesse o rebanho de Jacó. E conforme elas viam, se reproduziam nela. Deus trabalha com modelo. Amém. Deus trabalha com referencial. Aleluia. Se você, papai e mamãe, nós precisamos ser varas na vida dos nossos filhos. O que você quer que eles reproduzam? O que você quer que eles adquiram? Se posicione diante deles. Deixa eles só observar, deixa eles ver as qualidades, os atributos, aquilo que flui de você, do papai, da mamãe, do casal, da parceria, da cumplicidade, da comunhão, da comunicação, do amor, do respeito. Isso vai reproduzir na vida deles, irmão. Aleluia. Seja essas varas, é isso que Deus está falando. Deus faz isso na igreja dele, com o ministério dele. Aleluia. Deus diz assim, olha, para a igreja, que quando a igreja for levantar pastores, presbíteros e obreiros, ele dá as qualidades. Ele diz que eles precisam ser marido de uma única mulher, temperantes, que cuidam bem da sua própria casa, que conduz bem a sua casa, que não dado a muito vinho, que sejam equilibrados. E ele fala uma série de qualidades. Honestos, tenha caráter, homens de uma palavra, né? Ele dá as características. Então, se eu estou na igreja, eu jamais quero ser diácono, não quero ser pastor, não quero ser nada. Então essa palavra é só para quem vai ser isso, esse padrão? Não, Deus está dizendo o seguinte, que quando ele coloca lá no altar, essas pessoas que vão liderar, conduzir as ovelhas dele, elas são as varas de Jacó, que estarão lá para produzir o rebanho que o Senhor quer. Amém. Você entende isso, irmão? Isso é tremendo, isso é impactante. Aleluia. Porque Deus trabalha com modelo, Ele trabalha com referencial, Ele trabalha com profético. Amém. Ele queria uma família, uma multidão. Ele cita na Bíblia uma família, Adão e Eva. Sim. Ele queria salvar o mundo inteiro, Ele salvou uma família, Noé e a sua casa. Amém.
Ele trabalha com um referencial mostrando, apontando que aquilo é o modelo, aquilo ali é o fundamento, aquilo ali é a razão de ser. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja. Eu quero uma igreja forte. Minha casa, minha família, nós precisamos ser o referencial para a igreja, para as demais famílias. Nós queremos uma sociedade transformada, as famílias da igreja, a igreja precisa ser essas varas diante da sociedade. Aleluia, glória a Deus. E aí nós combatemos a injustiça. Mas nós queremos combater a injustiça social, a injustiça política, a injustiça econômica, com bandeira, com passeata, com revolta, com gritos, sabe, falando não. Nada disso. Nós vamos combater, nós precisamos apresentar para o mundo. Olha o que Deus fala, que vara nós somos, igreja. Que vara? Luz e sal. Aleluia. Se nós formos luz e sal, as trevas vão dissipar e nós vamos levar sabor para todas as famílias que ainda não experimentaram, que estão vivendo sem sabor. Sabe? Varas. As varas de Jacó. A estratégia que Deus para Jacó. Então como é que a gente combate a injustiça? Praticando a justiça. Praticando a justiça. A justiça de Deus. Não a nossa. Apresentando ela, refletindo ela, não é empurrando goela abaixo, não é gritando, não é revoltando, não é apedrejando, não é apontando o errado, é mostrando o certo. Aleluia. Na verdade o que Deus está dizendo assim, olha, mostra o certo. Aleluia. Amém, irmão? Mostra a justiça do céu. Agora, deixa eu te falar uma coisa. É fácil isso? Não. Deus deu a visão para Jacó, a visão profética. Agora, você prestou atenção que o álamo era da Europa, da África. A aveleira era da América do Norte. A castanheira da Península Ibérica. Cada uma de um lugar longínquo. Você acha que foi fácil Jacó encontrar essas árvores e retirar essas varas para trazer? Você acha que essas árvores Deus falou porque estava no fundo do quintal da casa dele? Era só ir lá e cortar? Claro que não. A Bíblia não fala o tempo que ele gastou para conquistar, para ir atrás, para descobrir onde que tinha. Não tinha Google, não tinha escrita. Talvez na visão, no sonho que Deus deu, ele não sabia nem aonde encontrar essa árvore. Provavelmente passou um tempo. Ele pergunta, ele conversa, ele investiga, ele gasta tempo, ele se dedica, ele valoriza o sonho de Deus, ele quer buscar aquele galho daquela árvore que Deus mostrou para ele, porque teria que ser aquela, exatamente aquela que iria produzir o efeito que Deus propôs fazer. E ele então, de uma forma, pelo seu empenho, pela sua busca, porque ele era, sabe, ele já nasceu brigando no vento, porque ele queria ser primeiro. Ele já nasceu brigando porque ele queria vencer, ele queria romper. Tanto que Deus transforma ele de Jacó em Israel, príncipe. Aquele que lutou com Deus. E ele foi até o fim. E ele consegue, a Bíblia não fala como, quanto tempo, de que maneira ele conseguiu esses 3 materiais. Mas ele conseguiu. Aleluia. Ele foi atrás. Isso fala comigo e com você, irmão. Se Deus te der um sonho, te der uma visão, colocou algo no seu coração. No seu coração. E você testifica na palavra. Não, isso não vai ser fácil, irmão. Não vai estar no fundo do seu quintal. É verdade. Não é você abrir a gaveta e pegar, você tem que pagar um preço. Aleluia. Você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que perder noite de sono, você tem que... Sabe? Empenho, por quê? Porque se você não valorizar aquilo, você não vai atrás. E trazer a existência, e colocar lá crendo, vai ter zombaria. Eu fico imaginando aqui, vamos pontuar algumas coisas. Talvez a família de Jacó, a sua esposa, todo ali, todo o seu povo, quando ele diz, olha, eu preciso buscar uma vara de álamo. O que é isso? Onde que tem? Isso fica 600 quilômetros aí, em tal lugar que tem. Para que isso? Isso é bobagem. Você vai ficar um gai morto lá na beira do rio. Na beira do rio. Isso é loucura.
Ah, mas tem mais, tem que buscar uma outra que fica no outro extremo, 1.000 quilômetros. Tem uma outra que fica para o norte, que fica 2.000 quilômetros. Isso não vai, sabe? E aí vem os ladrões da visão, vem os ladrões dos sonhos, Sim. vem os empecilhos, eles vêm entuler os nossos poços. Irmão, Vem os ladrões da alegria, né? esses 21 dias da provisão, do suprimento sobrenatural, é sobrenatural por isso. Porque não é na minha força, não é na sua força, não é na minha capacidade, não é na sua capacidade. Todos os textos separados ali para a gente ler, é para encher nosso coração de expectativa, de esperança, de fé. Amém. E de saber que Deus é que age, é Deus quem faz. Ele dá estratégia, eu só obedeço. Agora, eu tenho que fazer minha parte. Jacó teve que acreditar naquele sonho, teve que pagar o preço, teve que dedicar, teve que enfrentar as palavras contrárias, teve que, sabe, ter um desempenho para conquistar tudo aquilo, teve que, eu acredito que quando chegou essas varas, que ele começou a colocar lá, se eu tivesse em volta, talvez eu fosse rei dele. Você vai colocar um negócio morto, que viajou 600 quilômetros, chegou aqui uma vara morta, colocar lá na beira do rio, isso vai produzir, num rebanho de ovelha branca, vai produzir ovelha manchada e salpicada e rajada? Você está louco? Mas é profético, irmão. Deus não vê como a gente vê. Ele é que faz acontecer. Aleluia. Né? Glória a Deus. Claro que foi difícil Jacó colocar a riqueza do seu lado. Realmente ele teve que tomar não uma, nem duas, mas muitas atitudes para chegar na plenitude que desejava. Nós precisamos tomar atitudes, irmão. Sabe? O convite para nós nesses dias é: levante-se, ouça o que Deus tem falado, está falando e irá falar com você. Ele é o autor, o Abba Pai, aquele que quando você lê esses textos, ele está do lado, te instruindo, Aleluia. te capacitando e te Louvado falando. seja Deus. E ele vai te direcionar, ele vai te dizer coisas para você fazer que é loucura. Loucura. Por isso é sobrenatural. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir, Irmão, para obedecer, né? eu estava compartilhando com a pastora aqui. Nós estabelecemos esse jejum e começamos na segunda-feira, hoje é o 3º dia. E nós já tínhamos um planejamento e na segunda-feira seria eu que ia fazer a abertura, claro que eu ia falar do jejum, mas a partir de terça-feira nós tínhamos uma pessoa na terça, uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, e a gente faria uma introdução aqui do jejum, a oração profética no final, mas cada um teria liberdade para ministrar um assunto. E eu vi hoje, literalmente, aconteceu ontem, e hoje foi pontual a intervenção de Deus. Não, ele veio e mexeu tudo doce, né? Ontem eu que fiz novamente, hoje seria, né, esse assunto com as mulheres não deu certo. Amanhã, já fiquei sabendo hoje, logo pela manhã, a pessoa que estava marcado para vir amanhã, ela ligou desmarcando porque surgiu problemas e ela não vai poder estar. Então eu vi, nós precisamos ter essa sensibilidade. Deus está dizendo, olha, é para falar nos assuntos, nos temas daquilo que foi proposto. Eu quero falar profeticamente no coração do meu povo. Eu quero levantar os profetas que vão aplanar os caminhos, endireitar os caminhos e que vão descobrir as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Amém, Jesus. Isso é loucura, irmão. É para aqueles que creem. É para quem crê, é para quem se apropria, é fé. Mas ele diz que o meu justo viverá pela fé, andará pela fé. Então, irmão, sabe? Essa noite, eu não sei você, mas eu fico muito, extremamente impactado. Eu teria que subir numa montanha e gritar, uau! Deus, o Senhor é sobrenatural, o Senhor não existe. Porque
É muita loucura, é muita grandeza, o Senhor é muito detalhista, o Senhor é pontual, o Senhor intervém na nossa história no momento certo, o Senhor sabe tudo que está fazendo, o Senhor diz que seus pensamentos não são os nossos pensamentos e são mais altos e melhores do que o nosso para nos dar o fim que desejamos. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, Jesus. um homem na casa do seu tio Labão, sofrendo uma injustiça por 20 anos. Houve a troca das esposas, pagou o preço por uma, casou com a outra, teve que pagar pela outra, depois ainda ficou preso, ele ia mudando tudo que combinou, porque ele sabia que a bênção passava por Jacó e ele queria tê-lo ali no seu trabalho, na sua fazenda, nas suas coisas. Sim. E o texto diz que ele mudou o trato por 10 vezes. Né? Não cumpria. Ele não cumpria, que era uma maneira de manter Jacó lá. Ele sabia que se Jacó ajuntasse toda a riqueza, ele ia voltar para sua terra. Sim. Com as suas filhas que ele tinha casado, suas mulheres. Então ele pagava menos. Dava muito lucro para ele. Para poder prendê-lo ali, para poder tê-lo ali. E aí Deus então dá sonhos. Jacó está dormindo e ele dá um sonho para Jacó. E diz, olha, faça assim. Propõe esse trato, ele vai aceitar, porque não tem como, só o sobrenatural, e você vai pegar essas varas, vai colocar lá. Aleluia. E o texto diz que ele ficou riquíssimo e saiu de lá muito rico e voltou para sua terra. Aleluia, glória a Deus. Irmão, oh glória. Essa é a nossa bandeira. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Eu quero ler aqui, juntamente com você, a oração profética de hoje. Sei que você já deve ter feito hoje pelo menos 2 vezes. Você precisa crer nisso aqui, viu, irmão? Jacó creu nas varas, no sonho. Será que você vai crer no que você está declarando com a sua boca? Isso aqui é a boca de Deus. Porque esses textos é baseado na palavra. Sim. E a palavra não é minha, não é sua, é a palavra de Deus. Glória que ele zela para cumprir. Amém. Amém? Amém? Eu vou falar aqui pausadamente, a pastora vai repetir. Amém. Amém? Nossa Glória oração de hoje, 5 de agosto, baseada em Gênesis 30, do 37 ao 43. Amém. Glória a Deus. Eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. E nada poderá impedir que a bênção do Senhor se cumpra na minha vida. Nenhuma injustiça vai roubar a minha prosperidade. Deus irá me honrar. E tudo que eu colocar as mãos vai dar certo. Eu denuncio todo roubo dos meus suprimentos. Eu andarei no caminho santo. Terei sabedoria para tomar decisões corretas. E como Jacó, verei o sobrenatural de Deus me fazer subir em novos patamares financeiros e espirituais. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém, irmão? Graças a Deus. Creia nisso, irmão. Glória a Deus. Creia Aleluia. nisso. Ande nesse caminho. Deus Ande nesse louvado. trilho. Eu não sei que instrução Deus vai te dar para fazer um ato profético. Sabe? Mas seja sensível, tenha discernimento. Aquilo que Ele te revelar, seja na palavra, seja na boca de alguém, seja em sonhos, em visões. Por mais louco que seja, faça. Porque prospera. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Glória a Deus. Que maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, nós estamos muito felizes, viu? A Maria Amélia Silva Azevedo, ela compartilhou que a Guiomar, de 75 anos, já está muito bem, já está ótima. Louvado seja Deus. Através das orações, ela está agradecendo. Vocês viram aí no comentário dela, ela está agradecendo. Só temos que agradecer a Deus por essa vitória. Amém? Nós continuamos orando pelo Plínio,
né, o Plínio, o pai da Elaine. Hoje eu não tive notícia ainda, mas eu creio que a Elaine vai nos dar notícia do pai dela, como que o pai dela está. Vamos continuar orando pelo pai dela. A Tamara, né, que vai fazer o parto na quinta-feira, né, amanhã ela vai estar fazendo, lembre dela. Vamos orar para que Deus ponha as mãos, viu, Tamara, sobre o seu parto, que Deus tome as mãos do anestesista, ali do instrumentador cirúrgico, de toda a equipe ali, do médico, e que essa criança seja bem-vinda, seja bendita sobre a terra, desejada, amada, e que tudo corra bem, que tudo dê certo para ela, em nome de Jesus. Também, né, nós oramos por toda a família da Maria Amélia, também oramos pela Andréia, a filha dela, a Iane, e a Gabriela, né, que tem os filhos Caio, Ana, Hugo, né, que teve Covid. Nós oramos por toda essa família que foi acometida, né, pelo Covid, e nós também continuamos orando pelo Fernando Castaldini, que já está bem melhor, graças a Deus, mas ainda está internado. Louvado seja Deus. E nós queremos apresentar, né, toda a família Ágape, todos os membros, e você que está aí nos assistindo, você que está acompanhando essas lives, que tem entrado, que tem sido abençoado, que tem sido agraciado por Deus, você que é grata ao Senhor, continue orando por nós, continue orando pelo Ministério Ágape. Quando sairmos desse ciclo, né, quando pudermos ali abrir a comunidade, você será bem-vindo lá conosco para nós adorarmos e agradecer a Deus pelo tempo que Ele nos sustentou na fé, né, nesse período. Nós estamos convidando você. E também nós queremos colocar, né, estamos pedindo, né, a Arte Forma, as empresas, né, e os empresários, a Vivarte, a Bela Ótica, a Bila Shop, BM Brasil, Daniel Reis Batista, sua banca, a Di Fiorena, Fernando Castaldini, Fernando Chimionato, Festa Magia, Flávio Júnior, a sua indústria, Inove Laser, da Paula, Carol Ribeiro, seu salão, Marcelo Revestimento de Interiores, Paulo César Rodrigues, na área de imobiliária, Protec Fran, Soluções Agrícolas, ali do Murilo, RN Multimarcas, Rafael, Rede Japa, Açaí, Rose Andrade Salão, Deixuis Franca, do Leandro, né, da Paula, Ultragás, Ana Doroteia, Valcore, Vencer Imóveis, VTI Empreendimentos Imobiliários e todas as nossas autoridades, todos aqueles que têm autoridade, os que estão no Congresso, os prefeitos aqui, os vereadores, os governadores, todos aqueles que têm o direito ali de falar pelo povo, que o Senhor possa inclinar o coração de cada um, que o Senhor possa se compadecer do povo. A palavra de Deus fala que para nós orarmos pela paz da cidade, pela paz dos nossos governantes, que se eles tiver paz, haverá paz sobre a cidade, e que o Senhor possa dar sabedoria para eles, que eles venham a temer ao Senhor, que eles venham a meditar e saber que Deus vai fazer justiça pelo povo, vai tirar toda a injustiça do meio da cidade, desse Brasil, desta nação. Ele vai arrancar com seu poder toda a injustiça que está sendo feita, praticada debaixo do sol. Não vai passar nada sem que Deus possa ali, né, intervir, porque o povo está clamando, o povo está gemendo, e o clamor do povo tem chegado diante das narinas do Senhor. Então vamos orar e agradecer a esse Deus que nos socorre o tempo todo, que intervém por nós. Pai querido e santo, muito obrigada, Senhor. Não temos palavras para expressarmos, para agradecer. Quão bom é o Senhor. Seja engrandecido, Senhor. Para todos sempre seja louvado o teu nome. Que o Senhor possa gerar dentro de cada coração dos empresários, Senhor, de todos aqueles que exercem autoridade, sim, sonhos, assim que o Senhor deu para Jacó, assim como veio a provisão para o Jacó, que haja provisão sobre as nossas vidas, sim, que haja provisão sobre as tuas igrejas, que haja provisão sobre o teu povo, sim, sobre Deus, o comércio, sobre as indústrias dessa cidade, dessa nação e deste país, que haja ali contratos, que haja soluções,
que haja resposta, Sim, meu meu Pai. Pai. Tu és um Deus de resposta, fala conosco, orienta-nos, ó Pai, dai-nos da tua direção, da tua orientação, intervém nas causas impossíveis, ó Pai, aquilo que está na justiça, aquilo que precisa ser liberado para o teu povo, meu Pai, intervenha nesta noite, Pai, nós oramos agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus, também Amém. consagramos esse copo com água, meu Pai, Senhor, libera o seu poder, nós cremos no poder sobrenatural. Muito obrigada porque nós tomamos, Senhor, essa água, esse elemento, que ele não tem nada por si só, mas quando o Senhor abençoa a nossa água, a nossa comida, a nossa bebida, a nossa alimentação, nós sabemos, ó Pai, que nosso corpo, ele recebe e é abençoado. Por isso eu tomo essa água, crendo de todo o meu coração, na manifestação sobrenatural de um ato profético, que é apresentarmos e consagrarmos ao Senhor esse elemento água. Que todos nós possamos dizer amém. Amém. Graças Glória a Deus. Deus. Vamos tomar a nossa água. Amém. Deus seja louvado. Fique com Deus, que você tenha uma noite abençoada, uma noite de grandes sonhos e revelações de Deus sobre a sua vida, sua família, sua casa. Um grande beijo no teu coração. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui juntinhos com vocês para ouvirmos mais da palavra profética do Senhor.